Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, de modo especial, meus diletos alunos das terceiras séries do ensino médio, terceiro ano A, terceiro ano B, forte abraço. Aqui, professor Cláudio Roberto, História do Brasil. Com certeza, logo estaremos juntos nas aulas presenciais, mas até lá, vamos estar optando pelo EAD, ensino à distância, através de vídeos aulas. Vamos dar continuidade ao último conteúdo que estávamos trabalhando em sala de aula, na última aula presencial. Estávamos tratando da crise do sistema colonial português no Brasil. Ou seja, estávamos tratando das revoltas que aconteciam na colônia, já tratando daquelas que já falavam de independência, de república. O período é segunda metade do século XVIII e início do século XIX. A Europa passava por uma turbulência de revoluções liberais, inspiradas na filosofia iluminista. Na América, a independência dos Estados Unidos, final do século XVIII, e a América Latina inteira sacudindo movimentos separatistas. E aqui no Brasil também estávamos passando por desejos, movimentos, revoltas em favor da independência, movimentos de cunho republicano. O objetivo era a separação em relação a Portugal. Movimentos influenciados pela ilustração europeia, pelo iluminismo, pelas revoltas que estavam acontecendo na Europa, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos na América. Dentre as principais manifestações que ocorreram no Brasil pró-independência, antes da independência ocorrer de fato, nós lembramos de três principais. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817. Portanto, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia se tornaram palcos dos primeiros movimentos pró-independência no Brasil, colônia. Vamos aqui lembrar que esses movimentos estavam associados aos movimentos lá da Europa, ideias que chegavam ao Brasil, trazido por estudantes universitários que estudavam na Europa, estudantes brasileiros que estudavam na Europa e acompanhavam de perto a filosofia iluminista, entravam em contato com as ideias de Rousseau, com as ideias de Barão de Montesquieu, com as ideias de Adam Smith, desses filósofos do iluminismo que defendiam cada vez mais ideias mais liberais no campo político e no campo econômico. As sociedades secretas que aqui começavam a acontecer, ligada à maçonaria, e o fato do Brasil ter um imenso porto com a chegada desses estudantes, trazendo essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos aqui falar da Inconfidência Mineira. Minas Gerais foi o palco do primeiro movimento forte separatista no Brasil. Por que Minas Gerais se tornou o palco primeiro? Por conta da crise que Minas Gerais vivenciava devido à decadência do ciclo minerador. Lembrando a vocês que desses três movimentos que aconteceram, dois, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ficaram no plano conspiratório, no desejo e na vontade. E apenas a Revolução Pernambucana chegou de fato a implantar um governo republicano que durou 2 meses. Vamos falar da Inconfidência Mineira. A crise, o esgotamento do ouro, a crise econômica, a exploração abusiva de Portugal dos impostos, a derrama, essa cobrança rude e grosseira a todos os habitantes das minas em relação a impostos ligados ao ciclo minerador, o alvará de Dona Maria I, que proibia a instalação de indústrias no Brasil, a penetração de ideias liberais, a filosofia iluminista, tudo isso foram
os motivos ou o contexto que levou à Inconfidência Mineira. Quem eram esses inconfidentes? Em sua grande maioria, elementos da elite colonial, da elite comercial, da elite mineradora, da elite intelectual, portanto, da elite também financeira. Eram ricos proprietários intelectuais, padres e militares, ou seja, uma gama de diversidades de classes, de elementos de classes diferenciadas participavam das reuniões e da preparação da Inconfidência. Sempre que falamos da Inconfidência, lembramos de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Tiradentes foi um dos participantes, talvez o mais lembrado pelo fato de ter sido o único que sofreu uma severa punição com o enforcamento. Mas lembramos de alguns líderes como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto. Alguns deles vocês com certeza devem ter estudado lá nas aulas de literatura, porque eram poetas, eram escritores, era uma camada intelectual. E o objetivo deles, proclamar uma república, fim do pacto colonial com Portugal, estimular manufaturas, criar universidades. Dentre os planos, que era suspender a derrama e os impostos, nós já tratamos sobre o que foi a derrama, né? Aquela cobrança abusiva de impostos atrasados, determinado pelas autoridades coloniais, ligada à questão da mineração. Os planos de instalar em São João del Rei a capital defendiam eleições diretas, elaborar uma constituição, uma bandeira, a Casa da Moeda, perdoar as dívidas com a coroa, fundar universidades, manufaturas, indústrias. Contudo, havia alguns pontos de controvérsia entre os participantes. A exemplo da abolição da escravatura. Como a maioria dos participantes eram escravocratas, quando tratavam desse tema, eles desconversavam e acabava que não chegavam a um mesmo ideal com relação a essa temática, abolição da escravidão. O movimento ficou no plano conspiratório. Chegaram a fazer uma bandeira. Esta é a bandeira original da Inconfidência, na sua coloração verde do triângulo, lembrando a tríade de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa e dos movimentos liberais da Europa. O lema da bandeira, liberdade ainda que tardia, em latim, libertas coeserá também. E a Inconfidência ficou assim em reuniões às escondidas, ficaram na vontade, no desejo. Nessa imagem vocês percebem a presença de profissionais diversos como advogados, militares, padres. O movimento ficou numa bandeira e nessas reuniões. Mas havia aqueles que participaram do movimento, mas com outras intenções. Parece que estavam escondendo informações a serem delatadas depois. Houve de fato os delatores. O movimento, devido às delações, delação primeira de Joaquim Silvério dos Reis, endividado com a coroa portuguesa, em troca do perdão de suas dívidas, acabou por delatar o movimento às autoridades coloniais. E o que aconteceu? Prisões. Diante das delações, houve uma verdadeira devassa. Prisões dos supostos participantes dessa conspiração. Todos foram presos, houve o julgamento, a condenação parece que veio pronta, a execução de todos. Contudo, o pedido de clemência feito à Rainha Maria I livrou a grande maioria da execução, sendo punidos ao exílio em colônias portuguesas na África. O único que foi condenado à morte, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, por uma das profissões que ele exerceu durante a sua vida. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, exerceu várias profissões na sua vida. Dentre elas, ainda jovem, exerceu a função de dentista prático, ofício esse que ele aprendeu com o tio. Foi também tropeiro, foi minerador
E na época da Inconfidência, ele exercia a função de militar, uma patente nominada de alferes, correspondente a segundo-tenente hoje. Portanto, ele servia às autoridades. Houve as prisões, 29 réus na devassa, o julgamento. Os réus foram condenados ao degredo, ao exílio perpétuo na África, e Joaquim José da Silva, talvez pelo fato de ser o menos expressivo no campo da intelectualidade e do campo financeiro, foi o escolhido para a execução. Foi enforcado, seu corpo foi esquartejado e as partes do seu corpo foram espalhadas pelas estradas que davam acesso às regiões das Minas Gerais. Tiradentes acabou por virar um mito. O mito Tiradentes, não durante a monarquia, durante todo o período da monarquia, seus parentes, inclusive, sofriam forte discriminação social. Tiradentes visto como um criminoso. Contudo, quando da proclamação da República, Tiradentes teria sido escolhido como mártir da independência. Essa imagem dele é bastante divulgada nos compêndios dos livros, que mostra ele aqui esquartejado. É uma pintura, tela a óleo de Pedro Américo, de 1893. Essa imagem macabra que lembra aí a execução de Tiradentes. Bom, nós vamos aqui dar uma pausa nesta primeira videoaula e vamos dar continuidade a essa temática na próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!